Bom, hoje a gente continua com a nossa sequência da nossa jornada, né? Aprendendo com as orações da Bíblia. Só que hoje, de uma outra forma, a gente entrando no Novo Testamento. Até semana passada, a gente viu algumas orações, alguns personagens do Antigo Testamento, suas orações e o que a gente poderia aprender com aquelas orações. E hoje, começando no Novo Testamento, tem uma oração, que é uma oração muito conhecida, que Jesus ensinou, e a gente vai começar por ela. A gente já falou aqui sobre a oração, que é chamada de oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, porque foi Jesus que ensinou, então os discípulos passaram a chamar aquela oração, a oração do Pai Nosso, reconhecendo Jesus como Pai. E Jesus é um líder que ensina pelo exemplo. Jesus se retirava para orar, Jesus saía para orar sozinho ou ia acompanhado, e tudo aquilo foi despertando nos seus discípulos o interesse de saber também como ora. Senhor, o Senhor está dizendo que daqui a pouco o Senhor não estará conosco. E a gente precisa aprender como orar. Então, os discípulos pedem ali, eu vou ler o texto, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler a partir do 8, que os discípulos perguntam para Jesus. E eu vou ler agora, para que a gente possa começar. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, isso está lá em Lucas 11, de 1 a 4 também. Nos ensina a orar como João Batista faz com os seus discípulos. João Batista, primo de Jesus, tinha os seus discípulos ali também, e os discípulos aprenderam a orar com ele. Então, os discípulos de Cristo queriam aprender a orar também. E aí Jesus ensina. Então, ele fala, olha, não sejam como os hipócritas que oram nas esquinas, gritando, levantando as mãos, né? Ele fala, vá em secreto e ore assim, da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E a gente tem muito a aprender nessa oração. Pode parecer uma oração mecânica, né? Para muitas pessoas que assim fazem tantas vezes e já orou tantas vezes que não conseguem reconhecer a riqueza que tem em cada verso, em cada frase que tem ali. Então, eu dividi essa oração em várias partes para a gente entender parte a parte. Então, a nossa oração, ela antes de tudo, ela tem que ser um louvor a Deus, como a gente faz aqui, a gente começa a nossa jornada de oração orando a Deus, e depois a gente entra com os nossos pedidos, para que não seja aquela lista de supermercado, Senhor, para hoje temos, e vem ticando aquilo que a gente pede. Não, o nome do Senhor foi feito para ser adorado. O nome do Senhor foi feito para que a gente possa chegar à presença dele, reconhecendo quem ele é. Então, a oração começa com o Pai Nosso, né? Por que Pai Nosso? Porque quando nós oramos Pai Nosso, nós reconhecemos que ele é um Deus de relacionamento e de intimidade. Porque quando você fala Pai, né, Pai é aquela relação íntima, né, de que assim, eu tenho liberdade para chegar e falar com o meu Pai. Eu tenho, e o meu Pai vai ouvir. Então, reconhecer Deus como Pai é reconhecer que você tem esse relacionamento que é pessoal e que é
um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, nós podemos chamar Deus de Pai nosso. A oração continua. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome está ligado também àquela questão dos mandamentos, de que nós não usaremos o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor é santo. E santificar o nome do Senhor é dizer que, Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai e eu estou vindo aqui reconhecendo a santidade que há no teu nome. Eu não estou aqui jogando uma conversa fora com um amigo. Eu estou reconhecendo que eu estou chegando à presença de um Deus que é santo e por isso eu me relaciono com todo o meu coração para esse Deus. Então, por isso nós oramos, santificado seja o teu nome. Nós oramos a um Deus que é santo, a um Deus que é puro, é o único Deus. Venha o teu reino. Os israelitas, no tempo de Jesus, esperavam que essa vinda desse reino era o reino que eles achavam que Jesus ia estabelecer, que iria resgatar Israel da mão dos romanos, que ia estabelecer um novo templo, um novo trono, e que Jesus iria reinar ali com capa, espada, coroa. Mas não é esse reino que Jesus está falando. Nós clamamos e nós oramos para aquele dia em que o mal será vencido e será eliminado de toda a face da terra. Jesus disse que ele criaria e que viriam novos céus e nova terra. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando de que, assim, Senhor, nós vivemos num mundo que é mau e nós aguardamos a sua volta. Nós aguardamos aquilo que o Senhor prometeu, de que assim o Senhor nos deixaria o Espírito Santo, mas o Senhor retornaria para estabelecer o seu reino. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que Jesus nos livre desse mundo que é mau e perverso, e que o seu reino venha a ser estabelecido. É por isso que nós oramos, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Muitos acham que fazer a vontade de Deus é um escapismo nosso, é um escape. Foi feita a vontade de Deus. Tem gente que até ora assim, agora, está na mão de Deus, seja feita a vontade dele, como se fosse o último recurso. O último recurso. Mas fazer a vontade de Deus tem que ser o nosso primeiro recurso. Tem que ser o nosso pedido de sempre. O primeiro desejo. O primeiro desejo. Assim, entregar as nossas causas a um Deus que é Pai, que se relaciona conosco, né? E para que seja feita a vontade dele, é um sinal de submissão de nossa parte, mas também de inteligência. Porque nós sabemos que os planos que ele tem para nós são melhores que os nossos. Então, é melhor que seja feita a vontade dele do que a minha. Porque se for a minha, não vai dar certo. Se for a minha vontade, vai ficar incompleto. Se for a minha vontade, Deus vai ter que consertar no meio do caminho. Porque algumas vezes eu vou querer de um jeito que não é o jeito de Deus. Então, por isso que nós oramos, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia. Deus é a nossa provisão diária. Deus é o nosso pão de cada dia. E esse pão é nosso. Esse pão é feito para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Esse Deus que nos supre, ele quer que nós reconheçamos que não é a nossa força que nos alimenta, que não é aquilo que a gente faz na marra que vai nos alimentar. Muito pelo contrário, Deus dá aos seus enquanto nós dormimos, a palavra diz para a gente. Que a gente não tem que se preocupar, e a gente já viu isso aqui, a gente não tem que se preocupar com o que há de comer ou de vestir, porque Deus
alimenta as aves do campo, Deus enche de formosura os lírios do campo. Então, Deus também pode e Ele quer nos dar o nosso pão de cada dia. Quando a gente esquece que esse pão é dado por Deus e acha que esse pão é dado pela nossa força, esse pão é chamado de pão das dores, porque embaixo de muito suor, embaixo de muito esforço, não significa que o trabalho é ruim, mas é o pão das dores, é aquele pão de que assim, meu Deus, como foi sufocante ter esse pão aqui à minha mesa. E esse pão é nosso para que nós tenhamos generosidade, para que nós tenhamos a possibilidade de partilhar um com o outro. Eu tenho hoje, você não tem, eu partilho com você. Amanhã você tem, você partilha comigo. Esse é um dos desejos de Deus para aqueles que são chamados de seus filhos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A nossa maior dívida, que foi a nossa inimizade contra Deus, ela já foi perdoada na cruz. Cristo, ao ser crucificado, já levou sobre si todas as nossas dívidas. Então, o maior já foi. Então, aqui, Cristo estava ensinando para os seus discípulos de ontem e de hoje, aqueles que virão, de que o perdão tem que fazer parte da nossa vida. O perdão tem que fazer parte do nosso cotidiano. Um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque se Deus decidir nos tratar como nós tratamos quem nos ofende, quem nos ofendeu, como será? Essa é uma resposta que só a gente pode dar. Assim, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, perdoa as vezes que eu errei, assim como eu tenho perdoado os meus inimigos. Como você tem perdoado aqueles que te ofendem? Essa é uma pergunta, porque quando a gente ora o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a gente está pedindo isso para Deus. Então, é importante que nós tenhamos o perdão como ordem do dia, todos os dias. Eu perdoo hoje, perdoo amanhã, perdoo depois de amanhã, e é assim que Deus faz com a gente, todos os dias. Ele nos perdoa todos os dias. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Às vezes, Deus permite que a tentação venha até nossas vidas. Deus não tenta ninguém. A palavra diz que não vem a nós nenhuma tentação que não seja humana. Então, Deus não tenta ninguém. Mas Deus permite que as tentações venham a nossas vidas para sondar o nosso coração, para verificar, nos provar, para ver como está o nosso relacionamento com Ele. Porque não nos vem tentação que não seja humana, e Deus também diz que não virá nenhuma tentação maior do que aquilo que você pode suportar. Então, da mesma forma que Deus permite que a tentação venha para as nossas vidas, e essa tentação pode ser inúmeras coisas. Ele também dá o escape para aquilo. Ele também te mostra o caminho para escapar daquilo. Essa é uma verdade das nossas vidas. Muitas vezes a gente pode pensar que, meu Deus, de novo isso, mas assim, Deus está testando o seu coração, está testando e te provando o seu coração. E Ele vai te fortalecer naquilo que é a sua fraqueza. Livra-nos do mal. Esse mal, nós já dissemos lá atrás, de que assim, esse mal continua sobre a terra. Esse mal só vai ser exterminado da terra quando o reino de Deus for estabelecido. Até lá, Deus pede para a gente, tenham bom ânimo, porque no mundo nós teremos aflições, mas Ele pede para que nós tenhamos bom ânimo. E dele é o reino. Dele é o reino, o poder e a glória, para sempre. Então, assim, sempre significa que sempre foi, é e sempre será. Antes do mundo ser mundo, o poder, o reino e a glória já eram de Deus. Hoje,
é de Deus e para sempre será. Essa é a oração do Pai Nosso, que eu tentei deixar aqui de uma forma bem pontuada, né, passo a passo, para que a gente entenda que existe um contexto dentro de cada frase, existe, né? Que não é uma coisa automática, não é só, como geralmente a gente até faz mesmo, todos nós, né? todos nós fazemos, mas não são frases soltas, né? Não são frases soltas, são frases que nos mostram, É um caminho a ser né, trilhado. um caminho do relacionamento, da intimidade com Deus, caminho de entender que Deus é o nosso supridor, caminho de pedir para que esse reino seja estabelecido e o mal seja eliminado da terra, caminho que pede para que a vontade dele seja feita, para que ele nos supra no dia a dia, perdoe nossos pecados, nos livre das tentações e do mal. E a gente volta reconhecendo que tudo isso acontece porque tudo é dele. Então, essa é a oração do Pai Nosso, a primeira oração que a gente está aqui destrinchando no Novo Testamento. Eu espero que tenha sido bênção para você, como foi para mim quando eu estava aqui escrevendo o passo a passo. Amém. Amém.